Saudações a todos, vamos retomar nosso básico e introdutório curso sobre mecânica quântica não relativística. Então, durante a aula anterior, nós estávamos iniciando a apresentação sobre a equação de Schrödinger. Trata-se de uma equação de onda e o primeiro caso, o caso mais simples, o caso trivial, é o caso em que nós temos, relativamente trivial, quando nós temos uma partícula quântica livre. E então nós precisamos indicar que trata-se de uma partícula quântica. Uma partícula quântica livre da influência de campo clássico. No caso, nós precisamos fazer essas considerações. A partícula é quântica e o campo é clássico no contexto da mecânica quântica. Mecânica quântica é essa que é do tipo não relativística e, portanto, não faz uso da relatividade, não usufrui da relatividade especial ou restrita de Einstein, muito menos da relatividade geral de Einstein. Pelo contrário, faz uso exclusivo da relatividade de Galileu. Muito bem. Essa partícula quântica é dotada de massa, carga elétrica, entre outras propriedades sobre as quais nós falaremos oportunamente ao longo do desenvolvimento deste básico, modesto e introdutório curso sobre mecânica quântica em regime não relativista. Então, nós falamos sobre, aqui revisitamos a mecânica clássica, energia total igual a energia cinética mais energia potencial. No caso da partícula livre da ação de campo clássico, energia potencial é igual a zero. Então nós temos apenas o termo relativo à energia cinética, que aqui está expresso em termos do módulo do momento linear. Também consideramos o caso em uma dimensão, assumimos aqui o primeiro postulado, que é o postulado da quantização da energia apresentado por Planck, e em seguida o postulado ou a hipótese de de Broglie, do príncipe de Broglie, o qual efetivamente apresenta aqui a relação apresenta a possibilidade da partícula quântica sob certas circunstâncias apresentar um comportamento dual, ora um comportamento de partícula, ora um comportamento de onda, e isso está bem representado aqui com o acoplamento, a relação entre o módulo do momento linear, grandeza esta vetorial, que representa exato e precisamente o comportamento de partícula no contexto da mecânica clássica, com o módulo do vetor de onda, grandeza esta, que no contexto da física de fenômenos ondulatórios representa o vetor de onda da propagação de uma determinada onda, cujo módulo é igual a 2π dividido pelo comprimento de onda. E que onda é essa? É a função de onda quântica, função esta que carrega informações estatísticas, probabilísticas sobre o comportamento do elétron, entre outras informações que são retiradas a partir desta função de onda quântica, aqui considerada em uma única dimensão, considerada a relatividade de Galileu, ou seja, uma função de onda que depende da coordenada espacial x e da coordenada de evolução temporal t, que nesse caso da relatividade de Galileu nós sabemos que trata-se de um parâmetro de evolução temporal e não de uma dimensão, tal como apresentado no contexto da relatividade restrita ou especial de Einstein. E aqui ela é escrita como uma exponencial, cujo argumento é o número imaginário i, abre parênteses, kx menos ômega t, fecha parênteses, e aqui uma constante a, que será tratada ao longo dos nossos estudos aqui. Então agora vamos rapidamente vamos considerar essa função de onda, apaguei a função de onda, kx menos ômega t, e então vamos iniciar o tratamento, vamos calcular a derivada parcial em relação a x, aplicada sobre essa função de onda x dependendo de x e de t. Então aqui nós temos, conforme as propriedades estudadas no contexto da análise real, do cálculo diferencial e do cálculo integral, se A é uma constante, então a derivada de constante é igual a zero. Aplicando a derivada do produto, nós temos derivada parcial em relação a x aplicada sobre A, vamos escrever assim, A exponencial de i
kx menos ômega t. Então, nós sabemos que a derivada da constante é igual a zero, então isso pode ser escrito assim, como A e o operador de derivada atuando sobre a exponencial. Exponencial de kx menos ômega t, certo? Recordando que a derivada da primeira conserva a segunda, mais conserva a primeira, deriva a segunda, sendo que a derivada da primeira é igual a zero, considerando que A é uma constante. Então, aqui nós já sabemos também que a derivada de exponencial, lá no contexto da análise real, do cálculo diferencial e do cálculo integral, a derivada de uma exponencial equivale a derivada da exponencial de x em relação a x é igual a exponencial de x. A derivada da exponencial de ax em relação a x, sendo a constante, e isso é a derivada em relação a x de ax, e aqui a derivada de ax em relação a ax, derivada de função composta. Então isso é a derivada de x em relação a x, e aqui nós temos como resultado exponencial de ax. Derivada de x em relação a x nós já sabemos, né? Que a derivada de x elevado a n dx é igual a n de x elevado a n menos 1. Então isso é igual a 1, e nós temos como resultado a exponencial de ax. Muito bem. Então aqui a derivada a e a derivada parcial em relação a kx menos ômega t, nós temos aqui a derivada parcial nós temos a exponencial de i kx menos ômega t multiplicado pela derivada parcial sobre i kx menos ômega t. Como i é um número imaginário, né, não podemos esquecer que i é um número imaginário, ou seja, menos 1 elevado a expoente 1 sobre 2. Isso implica que i elevado a 2 é igual a menos 1. Então trata-se de uma constante, isso é a e k. Derivada parcial em relação a x desse termo, kx menos ômega t é igual a k, pois deriva x em relação a x é igual a 1, deriva t em relação a x é igual a 0, então nós temos i k, e aqui a exponencial de i kx menos ômega t. Então esse é o primeiro resultado aqui, derivada parcial de psi de x e t em relação a x, isso é i k, a exponencial de i kx menos ômega t, isso é i k psi de x e t, pois a multiplicado por exponencial, cujo argumento é número imaginário entre parênteses kx menos ômega t, isso é a própria função de onda psi de x e t. Vamos agora tentar calcular a segunda derivada em relação a x, né? Então vamos calcular a segunda derivada. Vamos guardar esse resultado. A segunda derivada parcial de psi de x e t em relação a x é a derivada parcial em relação a x aplicado sobre o resultado de d psi dx. Então isso é derivada parcial em relação a x, e aqui nós temos i k psi de x e t. Então i k é constante, então nós temos número imaginário i multiplicado por k, e a derivada parcial de psi em relação a x, o operador derivada parcial atuando sobre psi de x e t. Este resultado nós já sabemos, então nós temos i k é psi de x e t. Este é o resultado, já está aqui calculado. Então, como resultado, nós temos a derivada parcial de segunda ordem aplicada sobre psi de x e t em relação a x é igual
a i elevado a 2, k elevado a 2 e aqui psi de x e t. Como i elevado a 2 é igual a menos 1, então essa segunda derivada parcial aplicada sobre psi de x e t em relação à variável x, esse 2 indicando o número de vezes que o operador de derivada parcial atua sobre a função psi de x, isso é menos k elevado a 2 multiplicado por psi de x e t. Então vamos guardar aqui adequadamente este resultado. Muito bem, então vamos encerrar neste ponto e retomaremos o desenvolvimento da análise da função de onda quântica, objetivando encontrar a estrutura e apresentar a equação, encontrar e apresentar a estrutura algébrica da equação de Schrödinger. Muito bem, muito obrigado a todos.